Bom dia, vlog. Bom dia, gente. Segunda-feira por aqui, segundou. Até gravei vídeo pra vocês ontem, o domingo inteiro. Vou postar hoje. E vocês viram aí que eu já fiz minhas orações, né? Laura já foi pra escola. Vou tomar aqui a minha vitamina. Tá acabando já. Essa é a última cartela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui meu café da manhã. Tapioca com ovo e queijo. E vou tomar café preto, café normal. Era pra me ter cortado uma mão. Não consegui ainda cortar. Mas aí eu vou comer um pedaço de bolo mesmo e vou lanchar a mamão. Eu preferi fazer assim nessa ordem. Vou tomar aqui a minha vitamina. Já tomei meus 600 ml de água, que eu preciso tomar em jejum. E agora eu vou tomar café. Já choveu hoje pela manhã aqui. Laura foi para a escola, amor foi trabalhar. E está aqui a mãe, em casa. Na realidade de mãe, de dona de casa. E que vou precisar fazer algumas coisas hoje, né? Porque é impossível, gente, uma mãe estar dentro de casa sem fazer absolutamente nada, né? Desculpa, eu até fiquei sexta, sábado e domingo, porque amor folgou todos esses dias, então eu consegui. Mas hoje é impossível. Isso aqui é o predizinho para mim tomar o último da garganta. Vocês acompanharam aí o último vídeo, eu tava doente da garganta. Tô me recuperando ainda, então hoje é o último comprimido para tomar. E eu tomo depois do café. Então, vou tomar café aqui, trazer vocês comigo nesse dia aí. Espero que vocês gostem. Não consigo mostrar muita coisa porque não faço tanta coisa, mas o que eu for fazendo, vou mostrando para vocês. Esses dias que não tem tido nenhum glamour. Mas é sobre isso, né? A nossa vida é de ciclos. A gente tá aqui nesse mundo para viver algumas coisas que muitas vezes a gente nem entende. Mas é sobre isso. Então eu vou tomar café e volto já aqui para falar com vocês. Cá estou eu, nessa pisadinha do gado, e 2 chinelos diferentes. Porque esse marrom aqui do pé direito é o meu chinelo, e esse aqui do pé esquerdo é o chinelo de Laura. Por que que eu tô usando o chinelo de Laura? Porque é maior do que o meu pé, né? Laura usa bem maior do que eu uso 37. Então, quando eu coloco aqui o dedo, o pé entra. Na minha chinela normal, o pé não entra, certo? Então, por isso que eu tô usando o de Laura. Já, se eu for usar o de Laura no pé direito, não consigo. Porque aí ele fica folgado e eu fico tropeçando. Mas aqui eu já lavei a louça. Vou botar um leite aqui. Lavei aqui devagarinho. Laura lavou a louça de ontem de noite, mas já teve café da manhã, né, minha gente? Vocês sabem. Agora eu vou aqui devagarinho pegar esta roupa para estender. Vou estender essa roupa aqui devagarinho. E quando eu terminar, agora são 8h30, eu vou sentar ali e editar o vídeo para que saia no canal hoje. Que aí eu já boto o pezinho pra cima e já descanso. Minha vontade era de varrer a casa, de fazer vocês já sabem. Mas a pessoa respira fundo e sabe que não pode, né? Tô aqui de cara limpa, lisa. Ainda vou tomar banho, mas gente, até pra tomar banho é um moído. Porque eu não posso molhar o pé, né?
Mas glória a Deus por todas as coisas, eu não estou reclamando. Eu já estive num período muito difícil, mas hoje eu posso dizer que eu tô tranquila das tranquilas, né? Até porque tem coisas que... Tem coisas não, gente, tudo foge do nosso controle. Nada tá no nosso controle, tudo tá no controle, no querer do Senhor. Então, eu tenho ficado assim com esses pensamentos e tem sido muito melhor para mim. Porque no início eu estribuchei, eu chorei, mas hoje eu estou completamente conformada porque eu sei que é só uma fase e que vai passar. Então, glória a Deus por isso. Então eu vou estender essa roupa e vou sentar ali um pouquinho para editar meu vídeo, subir pro canal. E é isso. Já se passaram muitas horas daquela hora que eu falei com vocês e agora eu fiz uma vitamina de mamão. Aqui tem mamão, aveia, leite, um biscoitinho creme crack, é o que eu vou lanchar agora. Vai dar 4 horas da tarde e esse é o lanche da gata. Não mostrei mais nada pra vocês porque passei a manhã inteira deitada com uma tosse seca. Depois que Laura chegou da escola, botei ela pra almoçar, lavar a louça, enxugar, ajeitar as coisas e eu fui me deitar. Tomei um antialérgico e me deitei. E agora já são 5 horas da tarde e deixa eu compartilhar aqui. Acabei de tomar um banho. Laura acabou de finalizar meu cabelo. Olha só, gente, que cacho lindo. Eu não vou pegar meu cabelo porque eu vou pegar em comida. Vou mostrar aqui pra vocês os cookies que eu fiz do vídeo de ontem que eu mostrei a vocês. Esse que eu falei que era pro GC, né? Pois é. Hoje a gente vai fazer um quiz de perguntinhas sobre a Bíblia. A gente gosta sempre de fazer dinâmica no nosso GC para ficar uma coisa diferenciada. E aí eu tenho esse saquinho, eles são adesivos. E eu vou colocar o cookie dentro, certo? E o que é que vai acontecer? Eu sempre sei eu que faço as perguntas, mas hoje eu vou botar a mão pra fazer porque eu tô ainda com a garganta meio ruim, né? Então eu não quero estar falando muito, que eu acho que já sou eu que vou dar o estudo. Então, ó, ele é colado aqui, o adesivo que eu tirei, tá aqui. E agora, era pra ser a etiqueta do GC, né? Porém, eu não tenho mais a etiqueta do nosso GC, Shalom. E aí eu vou colocar a minha etiqueta mesmo, pra ficar bonitinho, sabe? Ver se tá focando. Como é que vai funcionar isso aqui, gente? A Amor tá com um quiz de perguntas ali, que ele mesmo, nós dois elaboramos ontem à noite, né? Antes de dormir, domingo. E a gente faz essas perguntas. Quem acerta ganha um cookie. Quem erra, chupa um limão. Não é um limão, uma banda, né? Eu vou separar os limões para levar, porque aí lá só corta as bandinhas e aí a pessoa que errar vai chupar uma bandinha de limão. A gente já fez isso outra vez, mas não foi com essas pessoas que vão estar hoje, só uma que vai estar hoje, que participou da outra vez. E foi bem divertido, assim, sabe, gente? É muito legal. Muito legal. A gente sempre faz dinâmica no nosso GC e também dinâmica com recompensa, né? Eu sempre gosto de fazer dinâmica com recompensa. Como recompensa? Assim, um docinho diferenciado, uma coisa que a gente não come direto, não come no dia a dia, né? De outra vez eu fiz com... Já fiz com cookie, essa é a segunda vez que eu faço com cookie, mas eu já fiz com brownie também, e eles adoraram. A gente é igual a criança, né, gente? A gente gosta de receber recompensa.
de brincar, né? Não é porque a gente não é tão criancinha que a gente não vai gostar de brincar. Todo mundo gosta de uma brincadeira, de uma coisa diferente, né? Pra não ficar aquela coisa engessada. Só chega, louva e ora e dá a palavra e vai embora. Não, não gosto disso não. Eu gosto sempre de fazer uma coisa diferente no nosso GC. E é isso. Sigo aqui com a tosse seca. Vou já tomar ali outra dose de Ixizine de Laura, porque o xarope já acabou. Mas é isso, gente. Meu Deus. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem como é que tá. Deixa eu ver se eu consigo baixar o suficiente pra vocês olharem aqui o processo. São as coisas da vida que a gente passa. Eu tava até ali, Laura, finalizando meu cabelo, e ela dizendo assim, né, mãe? Que engraçado, né? Como tudo no nosso corpo é importante. Um dedo mindinho, que a gente acha que não tem tanta importância, fez isso com a senhora. Eu disse, pois é, minha filha, um dedo mindinho parou a minha vida, né? Então, desde que eu passei pelo processo de ansiedade, gente, que eu sou muito grata a Deus pelas simples coisas da vida, sabe? Mas, no final das contas, depois, as coisas vão passando e eu acho que a gente ainda precisa ser mais grato ainda. E eu acho que eu vinha com alguns pensamentos, algumas coisas que eu sabia que não estava legal. Aí, muitas vezes, Deus permite certas coisas na nossa vida para que a gente entenda que nada é normal. A gente pode achar que, eu ouvi muito assim, quando eu passei pelo processo de ansiedade que eu não comia, eu ouvi muito assim, mulher, isso é tão normal comer, é só colocar na boca, mastigar, engolir. Mas se vocês soubessem o quanto de gente tem no meio do mundo passando por esse tipo de situação, de não conseguir comer. Quando eu passei por esse processo, e eu divulguei aqui na internet, eu recebi vários e vários relatos de várias e várias pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. E para a glória do Senhor, eu consegui ajudar algumas, né? Inclusive meu psicólogo, que eu tenho entrevista com ele aí no meu canal. E ele foi muito usado por Deus, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas que estavam passando por isso. E eu louvo a Deus por isso. E eu sei que tudo que a gente passa de processo é para que a gente consiga também, além de ter o aprendizado para a nossa vida, a gente sempre vai estar ajudando alguém. Então, no final das contas, eu sei que eu vou estar ajudando outra pessoa a entender que a gente precisa passar pelos processos, mas que a gente vai passar, a gente não vai permanecer, né? Então, é sobre isso, é sobre viver aquilo que Deus tem pra gente naquele momento. E o que Ele tem pra mim nesse momento é isso aqui. Tranquilidade, paz. Eu tô muito tranquila, eu tô muito em paz. Eu tava falando até pra amor ontem. Eu disse, amor, acho tão engraçado que acabou as tensões nos ombros. Acabou as tensões das costas, acabou as tensões dos braços. Como assim, gente? Da boca? Eu não entendo. Mas eu estou fazendo muito mais massagem. Eu acho que eu estou orando muito mais. Eu estou me dedicando muito mais à palavra. Eu estou me tranquilizando. Por quê? Agora deixa eu voltar vocês para mim. Porque vai chegar um momento que você não pode fazer nada. Entendeu? O que você pode fazer é o que está ali ao seu alcance. O que é que está ao meu alcance hoje? Orar, me cuidar, ler a palavra, ficar tranquila na minha casa, entendeu? Eu confesso que uma das coisas que eu mais me chateio assim é em questão da academia, né? Porque eu tava muito focada. Mas eu também sei que o meu dia vai voltar. E eu vou dar muito mais valor a tudo
quando tudo isso voltar ao normal. Quando tudo isso voltar ao normal, eu vou voltar muito mais forte, muito mais preparada, com muito mais fé, entendendo as coisas que Deus tem para minha vida, que eu já estou entendendo nesse processo. Eu acho que eu estou assim mais para ouvir a voz dele esses últimos dias, porque quando a gente corre, a gente não consegue parar e ouvir a voz do nosso Pai. E ouvir a voz dele não é só ouvir a voz dele audível, como algumas pessoas conseguem ouvir. Eu, nessa minha vida todinha, eu só ouvi a voz de Deus audível uma vez. E foi inesquecível. Tava eu e ele e eu ouvi a voz dele audível. Outro dia, se vocês quiserem, eu conto esse testemunho para vocês. Mas o Senhor, ele tem várias formas de falar na nossa vida. E uma delas é mandando a gente parar. E esses dias eu tenho refletido bem sobre o parar, o desacelerar, o descansar. O descansar, gente, não é só descansar e não fazer nada, é descansar nele. É descansar em saber que eu não estou trabalhando, mas que ele faz com que o meu marido seja o provedor da nossa casa e que não deixe faltar nada, entendeu? Que eu não estou trabalhando porque eu optei em cuidar da minha filha, cuidar da minha casa, cuidar do meu lar. E foi a melhor escolha da minha vida. Então, às vezes, a gente vive num mundo que... Às vezes não, a gente está vivendo nesse mundo onde o inimigo das nossas almas tem dito que a gente tem que fazer e ser produtiva e isso está acabando com nós, mulheres principalmente, porque, gente, o homem, ele já nasceu assim, para ser o provedor, para ser o pastor da casa, para ser o sacerdote do lar, para ser o dono da casa. E nós, mulheres, nós nascemos para estar ali, ó, lado a lado, apenas para sermos ajudadoras. Apenas não, nós somos ajudadoras. E aí o mundo, a internet, está dizendo que a gente tem que acordar de madrugada, treinar, beber 5 litros de água por dia, cuidar da casa, da criança, do marido, de não sei de que, e a gente não nasceu para isso. Nós não temos psicológico nem estrutura emocional para dar conta de tudo isso que a internet está dizendo aí, botando essas mulheres super poderosas, né? Para dizer que a mulher tem que ser super poderosa, que tem que dar conta de tudo e que não... Não, gente, isso está destruindo a nossa vida, isso está acabando com as mulheres. Porque onisciente, onipresente, onipotente, só Deus. Controle sobre todas as coisas, só Ele. Nós não temos controle de nada. E depois desse meu dedinho mindinho, um dedinho assim minúsculo, aonde parou a minha vida. O meu dedo mindinho parou a minha vida. Eu não treino, eu não saio de casa. Gente, eu tô desde o dia 29 de janeiro, que o único passeio que eu tenho dado é ao hospital. E isso não é passeio. Entendeu? Então, assim, um dedo minúsculo, ele fica lá no cantinho do pé, mas que ele simplesmente me parou, né? Então, é nessas horas que a gente tem que ver o cuidado de Deus na nossa vida. Porque hoje eu entendo que ele me parou porque eu precisava desacelerar, eu precisava parar. Hoje eu estou mais leve, estou mais tranquila, tô aqui mais para ouvir a voz do meu pai, e eu tenho ouvido muitos e muitos vídeos, relatos sobre isso, sobre o desacelerar, sobre que a nossa vida não é sobre fazer. Nós não nascemos para fazer. Se vocês forem ler a Bíblia, se vocês forem pegar o pé da letra, vocês conseguem ver que o Senhor, ele descia todo final de tarde para conversar com Adão. A intimidade que ele quer com a gente, mas a gente não tem tempo para isso, porque a gente precisa fazer, e produzir, ganhar dinheiro, e fazer dinheiro. É isso que essa geração está dizendo. O Senhor, lá no tempo lá do pessoal lá do Egito, que foi que Deus disse? Descansar. Ele dava o maná durante a semana toda, até o sábado, para que a gente não, né? Para que o pessoal comesse
todos os dias, né? Ele ia provendo dia após dia. Porque ele diz na palavra dele que é o pão nosso de cada dia. Mas a gente quer o quê? Juntar, e juntar, e juntar, e juntar. E esse ajuntar, que a gente acha que precisa ajuntar tanto, tá acabando com a gente. Tá acabando com o nosso organismo, com a nossa mente, com o nosso corpo. Entendeu? Então você, mulher que tá aí do outro lado, desacelere. Porque se você não desacelerar, o Senhor vai fazer comigo, com você igual fez comigo. E hoje eu entendo que é amor dele comigo. Porque a palavra dele diz que ele chega, meu Deus, fugiu. Castiga, que não é castiga. Não, não é castiga. Quando você pega o seu filho e briga com seu filho, você pega seu filho lá e você diz, eu faço assim com Laura, Laura, não faz isso, não, Laura, não pode. É porque eu amo minha filha. Então, por isso que eu chamo a atenção dela. É isso que eu quero dizer, mas que é exemplificando assim o que é que tem na Bíblia. Que ele chama a atenção, que ele fala, que ele puxa ao filho que ele ama. Então, lá naquele tempo no Egito, gente, eu vou ter que encerrar esse vídeo, já faz 14 minutos que eu tô aqui falando com vocês, mas é porque tá vindo, sabe, no meu coração e eu tô expondo, porque eu tenho certeza que tem gente aí que precisa ouvir. Então, ele dava o maná dia após dia. E se vocês lerem lá direitinho, tinha gente que juntava do dia para o outro, o que é que acontecia? Apodrecia. Por que é que a pessoa juntava? Mesmo Deus dizendo que no outro dia ele ia prover. Porque não tinha confiança. E vocês acham que nós somos diferentes? E ainda mais nesse dia de hoje, eu fico imaginando assim, olha que naquele tempo não existia internet. As pessoas não viam a vida dos outros como vê hoje, dentro da casa dos outros, para querer o que as outras pessoas têm, porque isso que está nos matando, gente, é exatamente por isso. É o querer, é o querer, é o querer, é o querer do que as pessoas mostram, e a gente acaba se iludindo com aquilo e querendo, e querendo, e querendo. Mas a Bíblia diz que só Ele sabe os planos que Ele tem para a nossa vida, que é de paz e de prosperidade. E aí as pessoas juntavam, o que acontecia? Apodrecia. Por quê? Porque não confiava. E a gente também não confia. Se a gente confiasse nele, a gente não estava se matando. A gente estava vivendo, fazendo o que estava ao nosso alcance e esperando ele fazer a parte dele, que é a mais difícil e a nossa é a mais fácil, que é descansar. E a gente não consegue descansar. E eu não estou dizendo por você não, porque eu nem sei sua vida, eu estou dizendo por mim. Eu estou dizendo por mim. E o que acontecia? Ele dizia, no sábado vocês podem juntar, porque no domingo vocês vão descansar, né? Descansar definitivamente, é o Shabat que eles faziam, de arrumar logo tudo no dia anterior, fazer tudo, para que no domingo tivesse o dia lá para o Senhor, tanto para o descanso quanto para louvar, engrandecer o nome dele. E a gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue fazer? Porque o mundo diz que a gente não pode parar. O mundo diz que é bonito ser produtivo 24 horas no ar e não é. Isso é coisa de Satanás, isso não é coisa do Senhor. O Senhor quer que a gente descanse, quer que a gente durma bem. Ele diz na palavra dele que tem o sono dos justos. Gente, como é bom ter o sono dos justos. E eu tenho tido o sono dos justos esses dias. Sem treinar, sem correr, sem acelerar, sem aquele desespero. Eu tenho tido o sono dos justos. Eu tenho me cuidado. Eu tenho parado. Eu tenho desacelerado. E eu tenho visto o cuidado de Deus. Eu tenho mostrado para vocês aqui quantas coisas eu tenho passado esses dias. E eu estou bem psicologicamente. Por quê? Porque a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições. Porém tem bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, minha gente, vamos confiar. Chegou o tempo que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar. Ou a gente confia ou a gente morre. E se morresse logo era muito bom. Mas o que a gente vê é que tá aí burnout, doenças de transtornos, transtorno generalizado. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga minha dizendo que o irmão dela tá com transtorno generalizado, pedindo o telefone do meu psicólogo. Gente, é a geração do aceleramento.
Ah, eu vou, é aceleramento para isso, é aceleramento para... Isso não é coisa do nosso pai. Isso é coisa do outro. Então vamos desacelerar. Gente, eu já vou encerrar esse vídeo. Eu ia mostrar para você lá no GC, mas eu acho que eu vou começar outro vídeo para mostrar, porque eu já estou há 18 minutos falando com vocês. Mas foi ótimo essa conversa com vocês. Eu tenho certeza que tem muita mãezinha aí do outro lado que precisa ouvir isso. Esse desabafo, essa construção de mentalidade. E pode ter certeza que essas palavras não estão vindo aleatória. No dia de segunda-feira é um dia que eu me consagro mais, é um dia que eu oro mais, é um dia que eu busco mais ainda, porque para que eu seja cheia, para transbordar na vida das pessoas, é o dia do nosso GC, é um dia lindo, é um dia que Deus fala, é um dia que Deus faz, não que Deus não faça nos outros dias, mas é o dia que a gente se dedica mais, e quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente busca, mais Ele transborda. Então eu tenho certeza que isso aqui não veio só de mim, veio dele. Então receba, minha irmã, receba. Você aí que é mãe, e eu tô aqui com uma pessoa no meu pensamento, falando esse tempo todinho aqui com essa pessoa no meu pensamento, mas eu não vou dizer o nome dela, mas eu vou dizer que eu chamo ela de minha best. E se ela assistir esse meu vídeo até o final, ela sabe que eu tô falando com ela. Eu tô aqui esse tempo todo falando com ela, falando aqui e com ela aqui no meu pensamento, no meu coração. Então, minha amiga, é pra você. Beijo, até o próximo vídeo.